Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a prof vai fazer um vídeo explicativo sobre avaliação diagnóstica de matemática, tá bom? Lá na plataforma está a prova em forma de PDF e você vai fazer as atividades, pode ser no caderno, né, os cálculos, organizar seu pensamento, pode ser no caderno de matemática, que daí já fica uma forma de estudo para vocês. Mas os resultados você vai colocar no gabarito que vai estar lá também junto, tá bom? Você só vai botar as letrinhas do resultado lá no gabarito e enviar somente o gabarito na plataforma, tá? A prof vai compartilhar com vocês a provinha para a gente começar a fazer um estudo sobre ela. Olha lá. Aqui nessa primeira questão, a gente tem então uma atividade sobre o quadro de valor lugar. Lembra o quadro, aquele que a gente estudou lá no início do ano? Então, agora a gente vai colocar nossos conhecimentos aqui também. Nós temos uma tabela onde temos países e o número de população e a posição que cada país ocupa. A pergunta é, ou melhor, a atividade é para fazer o quê? No número, né, da China, a maior população é representada pela China. Nós temos este número aqui. Vocês vão fazer a decomposição deste número aqui neste quadro e a partir então desse quadro aqui, desta tabela, a gente vai começar a responder lá na provinha. A questão número 2, vocês têm uma população, né? Ó, a população brasileira está ali um número, certo, de habitantes. Qual seria o arredondamento desse número para a centena mais próxima? Lembra que arredondamento, a gente trabalha com aquela reta, lembra disso? A reguinha, do 5 para cima. O que nós iremos fazer? Vamos lembrar? Vamos arredondar para o número maior, do 5 para baixo do número menor. E se a gente permanece no 5? Permanece o número. Então, vamos colocar os nossos conhecimentos aí, tá bom? Dá uma revisadinha. Agora, na número 3. Observe os dados da tabela e responda. Qual é o quinto país mais populoso do mundo? Então, o que você vai fazer? Você vai procurar lá na tabela o quinto país mais populoso. Observa que nós temos números aqui, tá bom? E aí vai marcar lá a opção. A população da Indonésia é de... Qual o valor posicional do numeral 8? Aí, então, você vai utilizar lá no seu caderno, vai montar o quadro de valor numérico e vai posicionar o número da Indonésia, né? Número de população da Indonésia, e vai saber qual é a posição do número 8, certo? Ou então, se você já sabe, já tem de cor, né? Não precisa nem montar o quadro. Na número 5, nós temos uma questão assim. Já não é mais sobre o quadro, tá? Já estudamos aquela tabela. A professora pediu para 4 alunos decomporem um número 20. Eu não posso ler o número, que senão fica muito fácil. Qual deles deu a resposta correta? Olha lá, nós temos o João, a Mariana, a Luana e o Roberto. Qual desses aqui respondeu corretamente a posição de cada número? Tá bom? Não é mais a tabela lá, mas ainda é sobre decomposição de números. Ainda no número 6, falando sobre decomposição, o numeral, observe o numeral, sua decomposição é. Aí então você vai saber qual é a opção mais correta sobre a decomposição deste número. Tá bom? Não esquece. Anota o númerozinho lá no gabarito que você vai mandar para mim. Número 7. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, no dia 6 de maio de 2020, informou o número de vagas de empregos oferecidos por sua central.
Leia a tabela abaixo e responda. Nós temos uma tabelinha aqui com profissões que oferecem vagas. Aí, então, nós temos aqui os 4 tipos de profissão, né? E o número de vagas. Nisso, você vai preencher, ou melhor, vai responder aqui o que está pedindo. Se forem preenchidos 845 no total de vagas, quantas continuarão sem emprego? O que eu vou ter que fazer nessa questão para eu saber? Eu tenho aqui um número total de vagas que estão sendo preenchidas, estão sendo ofertadas, né? Estão sendo oferecidas. Mas se preencherem 845, quantos vão continuar sem emprego? Que cálculo eu vou fazer? Lembra das diferenças que nós trabalhamos nas historinhas matemáticas? Então agora é a hora de você fazer isso. Qual a diferença de vaga para motorista de caminhão e vendedor de loja? Então, pega lá o número de motorista de caminhão e o número de motorista de vagas e faz uma conta aqui, onde você terá o resultado. E o resultado dessa pergunta e dessa aqui, você vai escrever lá no gabarito que vai ter a opção para isso. Número 9. Quantas vagas estão sendo oferecidas ao todo? Marque a alternativa correta. Então, ali nós temos o número de vagas de cada uma das seções lá, né, das profissões. Como que eu vou saber ao todo? Faz a conta e aí, então, acha o resultado ali. Mais uma historinha, certo? Sobre a dengue em 2019, com vários dados numéricos, analisando os dados acima. Quanto falta para completar 2 milhões de casos? Olha lá. Nós temos aqui os casos registrados. Nós temos um número aqui que falta para completar. Que conta eu vou fazer aqui para eu saber a diferença e achar aqui o resultado? Quando eu falo em diferença, você já sabe, já se reportam lá na nossa aulinha, né? Das continhas ou de subtração ou de adição, né? Olha a dica aí. Agora, escreva por extenso a quantidade de casos registrados. Essa quantidade de casos registrados aqui, você vai escrever por extenso nessa linhazinha aqui. Ou melhor, não vai dar para escrever nessa linha porque está em PDF, você vai escrever lá no gabarito, tá? Número 12. Em 5 viagens, um caminhão transportou 178.750 tijolos. Quantos tijolos ele transportou em 2 viagens? Olha que conta que a gente vai fazer agora aqui. Eu tenho um número de tijolos que o caminhão transportou em 5 viagens. Mas eu quero saber quanto ele transportou em 2 viagens. Eu tenho que fazer 2 contas aqui, tá? Então presta atenção. Marco recebeu um folheto informando sobre o calendário de vacinação da gripe, contendo vários grupos para serem imunizados. Analise e responda. Aqui nós temos um folder, né? Uma propaganda sobre a gripe, a vacina da gripe. Quem deve se vacinar, nós temos as datas, tá bom? Todos os dados informando aqui. Excluindo os grupos exclusivamente femininos, quantos grupos restarão para serem vacinados? Nós temos ali grupos, né? De 10 de abril a 31 de maio e outro grupo do dia 22 de abril a 31 de maio. Tirando o grupo feminino, quantos vão se vacinar? Então, aqui é o estudo dessa propaganda aqui. Na questão 14, ainda sobre o folheto acima, ainda sobre o folheto da vacinação, nos postos de saúde da sua região, já foram vacinados 350 pessoas de cada grupo. De cada grupo. Ao todo foram vacinadas quantas pessoas? 350 nesse grupo, mais esse, mais esse. Então, quantas pessoas foram vacinadas? Olha a dica. Entramos então lá nos nossos triângulos. Lembra das nossas aulas sobre triângulos, sobre os polígonos? Agora a gente vai estudar um pouquinho aqui.
Indique uma característica comum entre eles, entre esse e esse. Qual é a característica comum deles? Possui um ângulo reto? Possui um ângulo maior que 90 graus? Característica comum é que os três têm, tá, gente? Todos os ângulos são menores que 90 graus? A soma dos ângulos internos de cada um deles é 150 graus? Então, já estudou isso lá no livro de matemática do segundo bimestre. Das figuras geométricas abaixo, quais representam todos os ângulos retos? Ângulo reto, lembra o que é ângulo reto? O ângulo de 90 graus. Olha lá, eu dei uma dica aí, hein? Você sabe que eu dou dica. Então, quais representam todos os ângulos retos? Nós temos aqui um quadrado, um triângulo, um retângulo e um pentágono. Qual dessas opções aqui somente tem ângulo reto? Ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Questão 17. Observe a figura colorido de cinza na malha quadriculada abaixo. Trabalhamos com malha quadriculada também. Nessa malha quadriculada, um quadradinho, olha lá, um quadradinho corresponde a uma unidade de área, um N, um U. Lembra que a gente trabalhava que era o número 1 e a letra U? Uma unidade de área. A medida da área desse desenho é. Então, lembra como é que a gente vai trabalhar na malha quadriculada quando a gente tem um quadradinho. A gente vai achar lá, então, qual é a medida da área desse desenho. Só a parte cinza da malha. Moleza, molezinha. Questão 18. Mariana fez um bolo de baunilha e chocolate, representado pela figura abaixo. Esse bolo delicioso, que não ganhei um pedaço, está aqui. A fração do bolo foi... que fração do bolo foi feita de chocolate? Chocolate representado pela cor escura. Baunilha, cor clara, né? Assim que é um bolo. Então, eu quero saber somente a fração do bolo de chocolate. Qual a fração que representa o bolo de chocolate? Tá? Lembra o que é a parte pintada, o que é a parte inteira. Ai, ai, ai. Vou ficar quieta, senão eu já começo a falar as coisas aqui. Pedro possui 53 carrinhos em sua coleção. Historinha matemática. Na semana passada, percebeu que perdeu 5 deles. Nesta semana, ganhou 7 novos carrinhos do seu tio. Qual a expressão numérica? Também temos atividades lá no livro. Qual das expressões numéricas representa a quantidade de carrinhos que Pedro ficou? Olha lá, ele tem 53 carrinhos, mas perdeu 5. Na outra semana, ele ganhou 7. Qual a expressão numérica? Lembra que a expressão numérica ela é uma representação dos cálculos que a gente tem que fazer. Ui, tá? Então, questão número 20. Emanuela está treinando para um campeonato de ciclismo. Hoje ela conseguiu percorrer meio da pista oficial do campeonato. Qual o número decimal que corresponde a essa fração? Lembra transformar a fração em número decimal? Bem simples. Não tem nem como explicar muito isso aqui. Senão já era a resposta. Questão 21. Transforme as frações decimais em números decimais. Então, aqui nessa questão 21, a gente vai observar o númerozinho que está embaixo. Lembra a vírgulazinha que representa um número decimal? Não vai poder escrever aqui, mas você vai ter lá no gabarito um espaço selecionado para isso, tá? Questão 22. Uma caixa possui 100 lápis. A professora distribuiu 35 para os seus alunos. Qual é a fração que representa a quantidade que foi distribuída? Uma fração
Só isso que eu tô pedindo, uma fração. Não complica, tá? Outra historinha matemática que fala com a gente sobre um número total de envelopes, o número que ela guarda, que cabem 100 envelopes. No término do trabalho, ela terá... Maria tem 5.039 envelopes. Ela quer guardá-los em caixas que só cabem 100. Ao término do trabalho, ela terá quantas caixas, com quantos envelopes e quanto vai sobrar. Tá bom? Ai, eu não posso explicar muito, né? Então, no gráfico abaixo são representados dados sobre o número de alunos do quarto e do quinto ano de 4 escolas. Então, vamos observar aqui que nós temos a escola 1, a escola 2, a escola 3 e a escola 4, certo? Aqui, então, o número de alunos. A cor do quarto ano é representada de cinza claro e a cor do quinto ano é representada pelo cinza escuro. A pergunta agora: em qual dessas escolas há maior número de alunos do quarto ano? Vai observar o quarto ano, certo? E vai marcar qual das escolas aqui. Estudo de gráfico, gente, bem importante. E a última questão, questão 25. Esta é a sala em que Maria José estuda. Observe a planta, que é isso aqui, e calcule o perímetro, sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado. Cada quadradinho, lembra do perímetro? Cada linhazinha na malha a gente vai contar como 1 metro. Então, como que eu vou calcular este perímetro? Ai, ai. Bem simples, lembra? Não complica. Perímetro, eu vou calcular como a soma dos lados. Então, sabendo que cada um dos quadradinhos que estão aqui tem 1 metro. Acha a resposta aqui e marca lá no gabarito. Pessoal, a prova, ela está simples. Ela não é uma prova difícil, é uma avaliação dos conhecimentos que nós trabalhamos durante todo o ano, né? Até aqui. Vocês viram que faltou ainda a parte da multiplicação, divisão, adição de decimais. Mas vocês percebem que a gente trabalhou um pouquinho de cada coisa nessa avaliação. Então, se dedique, se concentre, preste atenção na pergunta, tá? A prof já fez uma retomada aqui nesse vídeo, assiste o vídeo e vai fazer a prova. Não deixa para fazer a prova depois, não. Assiste o vídeo e vai direto fazer a prova, certo? Um beijo bem grande, a prof vai estar à disposição no WhatsApp durante toda a manhã para atender vocês, certo? Um beijo, fiquem com Deus e se concentre bastante nessa prova, que é uma avaliação bem importante para a vida escolar de vocês. Amo vocês.